Olá, tudo bem? Se você caiu nesse vídeo, é sinal que você tem interesse no concurso da Receita Federal ou até mesmo tem interesse em poder saber como eu consegui superar as adversidades para poder ser aprovado pela primeira vez na Receita Federal, né? Você que me acompanha já sabe mais ou menos, mas talvez você que esteja me vendo pela primeira vez precise entender, tá? Meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal, sou um estrategista em preparação para provas e concursos públicos e eu quero compartilhar com você que está estudando, que tem interesse ou é curioso sobre o processo para poder saber se dá ou não, se você está passando ou não, é difícil ou não e como você sim vai conseguir conquistar a sua aprovação, tá? Então, a minha primeira aprovação no concurso da Receita Federal foi no cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil. Eu sou formado em administração de empresas. Eu já era servidor público federal. Durante o meu período de preparação para analista, eu servia no Exército Brasileiro, era segundo sargento de infantaria e estava lotado num batalhão de infantaria paraquedista. Isso fez com que eu tivesse no máximo 3 horas por dia para poder ser aprovado. E tendo dentro desse contexto 3 horas, eu também tive a oportunidade de, quando comecei a estudar para a Receita Federal, meu objetivo era auditor fiscal da Receita Federal. E depois de 9 meses, nós tivemos o concurso de analista tributário. Então, desde o início da minha preparação, da minha decisão, até a realização da prova foram 9 meses. Eu não gosto de ficar falando, eu me preparei 9 meses, fui aprovado na Receita para analista com 9 meses. Por quê? Porque talvez você leve uma falsa impressão de cálculo, tá? Não necessariamente quem estuda 9 meses vai conseguir ser aprovado. Não necessariamente quem estuda mais de 9 meses estivesse menos preparado do que eu, tá? Então, assim, o que é importante você entender, o que foi a minha jornada. Em cima dessa jornada, você começar a fazer o quê? Paralelos com a sua realidade. Por quê? Cada um tem um modelo mental, cada um tem uma história de vida, cada um tem um modelo de poder superar as adversidades, tá? Então, quando eu comecei a estudar para a Receita Federal, eu já era servidor público federal. Eu já tinha sido aprovado em mais de um concurso federal. Eu tinha sido aprovado no concurso de sargento do Exército Brasileiro, que era o cargo que eu estava executando. E neste estudo eu já tinha a necessidade de poder ajustar, preparar, entender quanto tempo, memorizar, tudo isso. Então, isso não me torna do zero. Eu já tinha sido também aprovado num vestibular federal, na verdade, dois vestibulares federais que eu fiz. Então, assim, isso tudo já é uma bagagem que, quando você entra para o mundo de estudar para algum concurso, é levado em conta, sim. É levado em conta, tá? Então, a minha primeira aprovação foi dentro desse cenário. Eu estudei 9 meses, meu objetivo era auditor fiscal da Receita Federal, estava em torno de 3 horas por dia. Quando chegou nos 3 meses finais, eu dei um sprint assim, fenomenal, mantive as 3 horas ao longo da semana, de segunda a sexta, e no final de semana eu joguei full time. E lembrando que eu tinha acabado de ter tido a minha primeira filha, tá? A Ana, ela tinha acabado de nascer. Então eu tinha também essa dificuldade de poder ter uma filha pequena. Às vezes esse full time não era full time, era full time quando eu tinha a possibilidade de fazer full time, tá? Mas sendo bastante prudente, eu falo para você que nos 3 meses finais foi full time e também peguei férias para poder estudar para o concurso de analista. E foi até engraçado porque o concurso de auditor e analista não foi no mesmo dia. O auditor foi em dezembro e o de analista foi em fevereiro. E como eu estava no processo ainda estudando as disciplinas mães
ao longo, quando saiu o concurso de auditor fiscal, eu falei assim, cara, eu não vou dedicar nas disciplinas diferenciadas para poder chegar. Eu até fiz uma besteira de querer atropelar, estudar, e quando eu percebi que não estava dando certo, eu disse, cara, não, é melhor eu ir para analista e poder utilizar como um trampolim para poder sair, né, da vida militar, ter a vida civil, uma vida mais tranquila para poder estudar e depois voltar à continuidade nos estudos para auditor fiscal. Foi exatamente isso que eu fiz, tá? E aí, beleza, segui média, fiz a prova, tive uma sensação que realmente eu fiz uma boa prova. Isso, porra, fiquei, sabe aquela sensação que você, caramba, putz, eu fiz uma boa prova, será que dá? Será que não dá? Será que dá, que não dá? E vida que segue, continuei com minha rotina militar. E engraçado que quando eu estava em uma operação, tinha acontecido um roubo de fuzis no Rio de Janeiro, de um quartel, e aí a Brigada de Infantaria Paraquedista ela foi acionada e eu estava como gerente da missão desta operação, tá? Responsável por toda a parte logística da operação, do pessoal que estava em campo. Comecei a também estar em campo ali trabalhando no rodízio, fazendo patrulhamento. E eu estava dentro de um carro de combate, cara, quando eu recebi de madrugada uma mensagem de texto de um amigo também paraquedista, só que era mais antigo, era primeiro sargento, que estava, né, no quartel. O pessoal que estava em operação estava em campo e quem não estava do batalhão em operação estava no quartel acantonado ali, aquartelado, caso precisasse ser chamado. E esse colega que me mandou a mensagem, ele estava aquartelado e ele mandou a seguinte mensagem para mim, lembro até hoje, tá? Desengancha, você foi aprovado na Receita Federal. Cara, assim, eu acordei de madrugada, vi aquela situação, assim, mensagem de texto, e eu falei, cara, putz, passei, e aí, putz, não consegui mais, era 3 horas da manhã, não consegui mais dormir, ansioso, tipo, querendo fazer os próximos passos, e aí, porra, não me mandei uma mensagem de volta, porque eu vi a mensagem 3 horas da manhã, ele tinha mandado antes, tá, e eu sei, pô, o cara tá dormindo e tal, e doido pra chegar de manhã cedo, mandando mensagem. E aí tive a oportunidade de poder ter acesso à internet, verificar realmente o resultado, minha aprovação. E o concurso que eu fiz da Receita Federal, ele foi um modelo diferenciado, porque ele foi regionalizado, né? Eu lembro que para analista tributário, em São Paulo tinha mais vagas, para o Rio de Janeiro tinham pouquíssimas vagas. Como eu entendi a minha situação, né? Eu não estava ainda no processo de preparação, eu estava cheio de estratégia para poder fazer prova e eu visualizei que, cara, São Paulo vale, né? Tá bem mais próximo de ser aprovado devido ao quantitativo de vagas. Por isso que eu falo para vocês, muito, mas muito mesmo, aqueles que almejam ser auditores fiscais, mas que têm pouco tempo de estudos, cara, vai para analista. Vai para analista porque é estratégico, você dá um salto, você ativa, né, o seu poder de autoestima mais elevada porque você foi aprovado, você já está dentro da Receita Federal, você começa a vivenciar um outro cenário, começa a entender as disciplinas que você estudou para o concurso público e como que é utilizado dentro do próprio órgão, você começa a vestir a camisa da Receita Federal. E aí, para estudar para auditor fiscal, isso ajuda muito, mas muito mesmo, tá? E aí foi exatamente isso que eu fiz. Beleza? E chegando, aí passei, entrega de documento, escolha de vagas. Cara, escolha de vagas, eu escolhi dentro da prioridade ali, o mais fácil de eu voltar para o Rio de Janeiro, tá? Eu estava muito ligado ainda ao Rio de Janeiro. E aí consegui ficar em São Paulo, na capital, na maior delegacia da Receita Federal, que é a DERAT, Delegacia de Administração Tributária de São Paulo. Né? Tava na Avenida Paulista, então saí de um cenário de viver na Vila Militar, quartel, rancho, alojamento, para poder estar na Avenida Paulista trabalhando pela Receita Federal, tá? O meu salário de segundo sargento meio que era compatível quando eu entrei para analista. Eu ganhava em torno de 2.500, 2.400. Quando eu entrei para analista, eu comecei a ganhar 2.900, 3.100 mais ou menos. Só que depois de um ano, o meu salário foi para 7.500. Exatamente isso. Teve vários aumentos ali seguidos.
teve um aumento de salário, depois teve um aumento de alocação dentro da carreira e eu já comecei ganhando 7.500. Então, no intervalo de um ano, eu era segundo sargento, estava ganhando mais que o major do Exército Brasileiro. Então, isso aí já foi um resultado impactante, imediato, um resultado que mostrou para mim, cara, valeu a pena cada minuto investido, valeu a pena cada centavo investido. E se você está investindo nos seus estudos e de repente tem dúvida em relação ao resultado, coloca aí nos vídeos, coloca aí no comentário do vídeo, tá? Putz, Jefferson, eu vou conseguir, eu sei que tá difícil, cara, eu tô investindo, já investi tanto, eu já investi tanto tempo, porque é importante você trabalhar dentro de uma comunidade. Essa nossa comunidade, você sim faz parte da nossa comunidade, em que está conectado em poder ser aprovado no concurso da Receita Federal, no concurso público. Essa comunidade ela tem que ficar cada vez mais forte, por isso que eu peço que compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque essas movimentações dentro do YouTube faz com que ele entregue a nossa mensagem para mais pessoas, tá? Então, assim, a minha primeira aprovação, ela serviu para que eu pudesse ter a minha segunda aprovação na Receita Federal. Essa primeira aprovação fez com que diversos outros sargentos começassem a estudar para concurso público, porque até então as pessoas não acreditavam que era possível um sargento de infantaria, paraquedista, cumpridor de missão, pudesse ser aprovado no concurso da Receita Federal depois de 9 meses de estudos. Tá? Uma gestação. Foi exatamente uma gestação. Só que essa gestação, na verdade, foi 2 gestações, né? A minha filha tinha acabado de nascer. Quem tem filho sabe o quanto que é complicado. Eu sempre fui um pai ausente, administrando todas as atividades. Por quê? Porque é engano seu achar que você está estudando para concurso público, o mundo tem que te parar para que você possa estudar. Isso é um erro que acontece muito e muito e muito. Não, você vai ter sim a capacidade e a vontade de poder gerenciar toda a sua vida. Vai ter aquele dia que você vai estar com baita gás, vai ter aquele dia que você vai estar lá embaixo, se arrastando, mas estude pelo menos 25 minutos, é o que eu falo com meus alunos de mentoria, a gente joga muito limpo, né, nessa relação mentor e aluno. Vai ter dia que a colega, né, vai estar com problemas, dor de cabeça, vai ter dia que vai estar com cólica menstrual, vai ter dia que está com dor de dente, cara, faz parte do processo. Vai ter dia que você vai dar uma topada, vai ter dia que o seu carro vai bater, vai ter dia... Tudo isso acontece ao longo da preparação. Não espere que não aconteça nada disso, certo? E você vai ter que ir ajustando. E serão esses ajustes que vão te dar cada vez mais força para conquistar. Cada vez mais força para conquistar, certo? E sim, se eu conseguir, estudando sempre em escola pública, sendo o primeiro a ter nível superior na família, certo? Estudando, tendo pouco tempo de estudos e um trabalho que me exigia muito, eu consegui, por que você não vai conseguir? Eu tenho certeza que você consegue, tá? Sabe por quê? Porque você tem que dar ênfase na sua preparação. Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.